Muito boa noite a todos os irmãos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados que estão aqui conosco para aprendermos todos juntos mais uma vez sobre o Evangelho de Jesus, sobre tudo que Jesus traz para nós nos seus esclarecimentos de luz e de amor. Então, para nossa harmonização, vamos começar lendo a mensagem do dia do livro de Lourival Lopes, Sabedoria Todo Dia, que nos diz assim para o dia 28 de agosto. Não insista nos pensamentos negativos. Pense num carro atolado na lama. Enquanto insiste em sair, os pneus giram e mais se afundam, pois falta-lhe suporte, apoio para se arrancar do lugar. Seca a lama e o veículo consegue sair. Tal é a vida. O carro é a pessoa. A terra firme são os pensamentos positivos. A lama, os pensamentos negativos. Enquanto a pessoa gira nos pensamentos negativos, mais se afunda sem sair do lugar. Mas consegue ir avante se o seu negativismo seca e torna-se positivo. Vença o negativo, pois você vive bem quando se move pelos pensamentos positivos. Também esclarecedor, né? E nos orientando a respeito dos nossos pensamentos. Na verdade, nós somos o que pensamos, né? Quando nós estamos principalmente em desequilíbrio espiritual, por algumas provações, por algumas coisas difíceis que chegaram até nós durante a nossa caminhada, infelizmente, a nossa tendência é ficar ligado aos problemas, remoendo aquilo e pensando negativo, né? Nós vibrando baixo, né, pelos nossos pensamentos negativos. A orientação que chega até nós é para nós tentarmos virar a chave, mudarmos, né? Porque enquanto está tudo bem, tem fases da nossa vida, né? Como diz o Lulu Santos, né? A vida vem em ondas, a música dele diz isso, realmente, né? Tem épocas que as ondas estão bem mansas, calmas, é bandeira amarela, bandeira branca no mar, né? Está tudo tranquilo. Então, os nossos pensamentos é bem fácil de conseguir levá-los como positivos, porque nós estamos numa fase muito boa da nossa vida, com poucos problemas, né? Quando vem a dificuldade, que o mar fica revolto, a nossa tendência realmente é o desespero, a nossa tendência é tentarmos achar um motivo pelo que nós estamos passando, por que eu estou passando por isso, o que eu fiz para estar sofrendo dessa forma. Os pensamentos negativos se instalam em nós. E realmente, como fala aqui, né, quanto mais eu penso negativo, mais difícil de eu conseguir resolver a minha vida, de resolver os meus problemas. Quando eu consigo mudar. E aí a importância da fé, a importância de termos uma religião, né? A importância dos exemplos que chegam até nós, que vêm nos ajudar a nos melhorarmos como seres imortais, né? Nós conseguimos aos poucos ir mudando esses pensamentos e não entrar naquela faixa vibratória muito baixa que o pensamento negativo nos traz. Então, que nós possamos, né, ter mais fé, acreditar mais em Deus, sabendo que através do bem realmente é que nós vamos tentar nos melhorarmos e crescermos aqui, né, mudando a nossa faixa de pensamento. Ficar vigiando e orando, como disse Jesus para nós, né? Quando chega até nós os pensamentos de perturbação, negativos, de que realmente tudo vai dar errado, eu tenho que parar e pensar um pouquinho. Já está dando certo. Se não estivesse dando certo, eu não estaria encarnado aqui. Eu não teria o perdão divino de Deus de estar aqui novamente resgatando as minhas dificuldades como ser em evolução. Então, o presente de todo dia é nós abrirmos os olhos aqui e ter a possibilidade de mais um dia nessa faculdade da vida do aprendizado. Agradecer. Quanto mais nós agradecemos, mais nós espantamos os pensamentos negativos, né? Mais nós sabemos que Deus nos ama infinitamente e sempre vai estar conosco. Então, tenhamos cuidado em relação aos nossos pensamentos. Então, agora eu convido os irmãos para nos ligarmos em nosso amado Deus, agradecendo a Ele por tudo,
em nosso amado Mestre Jesus, que nos ama tanto, que nos protege tanto, que nos auxilia em todos os dias da nossa vida, agradecendo por mais um dia, por termos aberto os olhos no corpo físico, por essa oportunidade maravilhosa da reencarnação, esse perdão divino que Deus nos deu, nos dando novamente a chance, como um Pai amoroso que nos protege e quer nos educar através das reencarnações sucessivas que nós viemos vivendo. Em cada reencarnação nós aprendemos um pouco, e nessa com certeza vamos sair daqui com um aprendizado maior ainda, maior que todos que nós tivemos até hoje. Agradecemos a Jesus por estar conosco sempre, por ser o nosso guia, ser a nossa referência de amor e luz, um exemplo a ser seguido, que Ele continue nos dando força, nos dando coragem, por cada provação que chegar até nós, que nós possamos resolvê-las com toda a fé e com todo o amor no coração. Agradecemos pela nossa casa espírita, pelos espíritos protetores que estão aqui conosco nesse momento, que eles nos auxiliem, nos ajudem a ter um discernimento para entender a mensagem da noite de hoje, e também que eles intuam a nossa irmã Cleci nos assuntos luminosos que vão vir até nós, com certeza nos ajudando cada vez mais a sermos pessoas de bem e amarmos mais os nossos semelhantes. Que Deus fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então nós temos um tema livre hoje, para a nossa irmã Cleci, e o tema é o Evangelho no lar e no coração. Boa noite a todos presentes. Que Deus nos ajude, que Jesus nos ajude para darmos conta da tarefa desta noite. Então, como o Glênio já comentou, é o tema livre hoje, que é o Evangelho no lar e no coração. Então, diz assim, Emmanuel nos traz: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Então, nós somos a partícula divina. E onde nós renascemos é no lar. Então, ela é a célula sagrada. Então, a importância do lar na educação moral. Eu vou ler o conteúdo primeiro aqui, para depois passando os slides, para nós termos um entendimento maior sobre o que vai vir após, para falar sobre a importância do Evangelho no lar. Então, para que a gente possa entender isso, por que fazer Evangelho no lar, nós temos que entender como é a formação da nossa família terrena, através da reencarnação. Então, a Joana de Ângeles nos traz no livro SOS Família, a psicografia de Divaldo, que família é um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, realmente, todos nós que temos famílias, sabemos que a felicidade e a dor se alternam. A família, como ela é planejada, como ocorre? Então, no plano espiritual, os espíritos são atraídos uns aos outros por afinidade, mas também por uma necessidade de reparação e aprendizado. Então, a família terrena é repetidamente o reflexo das encarnações que nós já tivemos. Então, esses encontros podem ser por espíritos afins, como também com aqueles que nós nutrimos laços de amor, de carinho, mas também entre espíritos que nós temos dívidas, desavenças ou questões a resolver. Tendo, então, a convivência familiar um espaço de reajuste e reconciliação. Então, quando nós observamos as nossas famílias, não precisamos nem olhar a do vizinho, nós compreendemos perfeitamente isso. Então,
muitas vezes é um lugar, um espaço de reajuste e reconciliação. E quando nós observamos isso à luz da doutrina espírita, nós entendemos que nada se dá por acaso. Então, se eu recebo aquele filho, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, ou qualquer parente próximo, não é por acaso. Então, as entidades que são responsáveis pelo planejamento reencarnatório, sob a orientação dos espíritos superiores, eles reúnem indivíduos que necessitam compartilhar experiências conosco, para o nosso progresso espiritual. Jamais é castigo. Deus não castiga. Então, essa ideia de castigo é uma coisa muito antiga. Nós temos novas oportunidades de aprendizagem. Então, nossos filhos, cônjuges, irmãos, pais, ninguém é por acaso que vem ao nosso encontro. Sempre tem um planejamento maior. Claro que tem situações que nós podemos nos desviar do planejamento, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu posso ter sido, na minha programação de reencarnação, ser programado para eu casar com alguma pessoa e por uma pressa, envolvimento fácil, uma questão assim, eu não vou casar com essa pessoa, já desvia antes disso com outro companheiro. Então nós temos o livre-arbítrio, porque senão nós teríamos um destino fixo, direcionado, nós não teríamos opção, então nós seríamos marionetes, e não é assim. No livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, tem uma rica descrição do planejamento reencarnatório. Então, antes da gente voltar, é feito um cuidadoso estudo das condições necessárias para a nossa evolução. E dentro desse planejamento, então, os laços familiares ocupam um lugar de grande importância. Então, nunca é por acaso que eu venho, meu pai e minha mãe foram muito enérgicos, mas eu precisava disso. Ou não me deram atenção, talvez eu estou colhendo o que eu plantei, outra encarnação eu fui mãe e pai também. É claro, não justifica o meu erro. Se eu hoje semeio, eu vou colher, mas se eu estou colhendo também porque eu semeei. Então, assim, os pais têm uma missão muito grande na educação dos filhos. Que eles são confiados temporariamente aos pais. Como se diz assim, depois, quando nós pais desencarnarmos, nos é perguntado: o que você fizeste dos filhos que eu te confiei? Porque antes de serem nossos filhos, eles são filhos do Deus Pai, né? Foi Ele que os criou. Então, já entendemos que na família nós podemos ter grandes amores, como também grandes inimigos. Então, é aquele cadinho, não é o cadinho que se imagine que cadinho é um cadinho de amor. Cadinho é uma fornalha quente, onde se derrete ferro, ouro. Então, para nós termos entendimento maior. E essa oportunidade surge porque ninguém está destinado a viver eternamente no mal. E a missão nossa, a obrigação nossa é nós aprendermos a nos amar, nos perdoar, a sermos caridosos, pacienciosos. Então, essa é a função importante dos pais, ensinar às crianças o Evangelho de Jesus, desde a mais tenra idade. A família não é uma estrutura só biológica, ela é uma estrutura espiritual. É um núcleo de aprendizado, onde os espíritos se encontram para crescer juntos, enfrentando provas, expiações e desafios coletivos. Então, se nós estamos nessa família, é fruto de outras encarnações já, de encarnações anteriores.
e oferece uma oportunidade de reparação e evolução. E todos nós temos uma tarefa importante na família que nós estamos. Então agora nós vamos seguir algumas questões aqui. Então, talvez eu vá repetir alguma coisa. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, assim, a função da família educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante. Quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Então, Emmanuel vai nos dizer: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, quando nós vamos observar questões assim sérias de pessoas que se desvirtuam muito, de assassinos, de ladrões, a grande maioria, quando é feito uma pesquisa para saber como foi a sua vida familiar, podemos sempre ver que houve questões muito conflitantes ali. Grandes problemas que, se eles tivessem tido um suporte maior na família, talvez eles teriam tido condições de superar as suas más tendências, porque todas nós as trazemos. A gente traz más tendências, mas se você tem um suporte firme do teu lado, tu dá conta. Muitas vezes podemos comparar assim com alguma doença. Ela começa leve. Se você tem um suporte de bons especialistas, a situação é outra do que como tu fica no abandono e não tem auxílio de ninguém. Então o problema só se agrava. Então agora eu vou trazer assim a fala de vários espíritos da escola dentro da doutrina espírita e que nos falam em torno do Evangelho de Jesus no lar. Dentre eles nós podemos citar o Emmanuel nos diz assim: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, os ensinamentos de Jesus são a nossa base, a base de amor, de respeito, de perdão, de todas as virtudes que nós podemos ter ideia. Então, quando os ensinamentos do Mestre vibrem entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Nós ficamos mais calmos, mais tranquilos, mais serenos, mais confiantes. Nós não ficamos perguntando por que isso está acontecendo comigo, por que eu recebi esse filho problema ou esse pai tão complicado. Nós compreendemos que estamos todos juntos para a aprendizagem. Perfeito aqui na Terra foi só Jesus. Bezerra de Menezes nos traz assim: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, quando nós olhamos o mundo lá fora, falta Jesus. Falta Jesus nos corações. Falta o conhecimento do Evangelho. E o melhor lugar para nós iniciarmos essa tarefa é dentro do nosso lar. E nós espíritas, em particular, precisamos compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita à luz do Evangelho de Cristo e sob a cobertura moral da oração. Então, nós que temos o entendimento já da doutrina espírita, dos ensinamentos
Nós não temos desculpa para não fazermos o Evangelho no lar, porque nós sabemos da importância que ele tem. Logo mais vai vir toda uma explicação sobre isso. E Joana de Ângeles também nos coloca que pelo menos uma vez por semana que a gente reúna a família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria em tua casa. E prossegue: se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Então, se todas as casas hoje no planeta Terra fizessem evangelho no lar, buscassem os ensinamentos de Jesus, teríamos um planeta completamente diferente do que nós temos hoje. Já estaríamos passando da regeneração para o planeta, o próximo seria o planeta feliz. Acende o sol do evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Seremos resignados. Então aqui nós temos uma imagem muito linda. Então trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Quem nos traz isso é o Bezerra de Menezes. Não é que nós não vá ter problemas na família. Vamos ter, mas a maneira como nós vamos lidar com eles, nós tendo o entendimento, os ensinamentos de Jesus, nós tendo o entendimento da doutrina espírita, nós temos uma outra compreensão. Não existe revolta, existe amparo, existe auxílio, compreensão. Então, o que nós temos aqui é a proteção para que reine a paz no nosso lar, para que nós tenhamos o equilíbrio de enfrentar os problemas. Essa imagem, assim, ela é muito linda, ela é o máximo. E tem uma passagem num dos livros do André Luiz, que eu tentei encontrar, mas não consegui achar em qual parte, onde tem um exemplo de uma família que rezava, a mãe com os filhos, mas o pai não participava. Ele estava envolvido em outros vícios. E quando ele chegava até em casa, o obsessor dele vinha junto. Mas no momento que ele adentrava na casa, pela questão do evangelho no lar, o obsessor não tinha acesso para entrar. Então, a família ela era realmente protegida, como nós podemos observar nessa gravura. Bezerra de Menezes nos diz assim: então, auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada para amanhã. Porque a doutrina espírita, ela nos faz o uso da razão, nós passamos tudo pelo crivo da razão. Todas as religiões, todos os segmentos é importante fazer oração, mas nós temos essa compreensão jamais ampliada. Por que nós temos um filho difícil? Ou por que eu tenho essa tendência ainda tão forte que eu tenho que me policiar para conseguir superar? Então, a finalidade e a importância. Então, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade, pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada uma vivência tranquila e equilibrada. Família que reza unida, ela não vai estar brigando por qualquer coisinha depois. Vai haver o perdão, o respeito. Então, higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Como o Glenn estava falando, tudo é pensamento, né? Hoje nós já temos o entendimento que não basta não falar mal, não praticar o mal, nós não devemos pensar no mal.
Então, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Então, quando Jesus veio para a Terra, a missão dele era e ainda é que o Evangelho seja conhecido em todo o planeta. Então, se nós começarmos no nosso lar, com os nossos familiares, a fazermos o Evangelho, nós estamos plantando a semente. Então, por onde começar? Agora vamos para a parte mais prática. Por onde nós vamos começar essa atividade? Então, escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças podem e devem participar, fazer parte da reunião. Então, aqui vai esclarecendo que podem vir visitas nesse momento, podem ser convidadas a participar. Se não são espíritas, se explica, se esclarece sobre a finalidade. Há, inclusive, a possibilidade da reunião ser realizada por uma pessoa só. O roteiro é o mesmo. Eu sempre faço sozinha. Sozinha, entre aspas. Aqui vem a imagem que vai completar, logo depois. Ainda não, deixa eu passar, depois eu volto. Lembre-se, nunca estamos sozinhos. Aí eu estou, vou pegar, eu estou sentada, já vai começar o Evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente. Olha quantos espíritos estão junto conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Então, Jesus nos disse, que Mateus nos traz, porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E nesse momento do Evangelho no lar, vão estar os espíritos que estão querendo aprender junto com nós, como nós aqui. Nós não temos a visão, graças a Deus, de ver quantos espíritos desencarnados estão aqui, mas com certeza estão. Outra orientação importante é que a gente tenha disciplina, mesmo dia e horário, para não desperdiçarmos o tempo da espiritualidade amiga que vem ao nosso auxílio. Eles têm muito o que fazer. Então, no momento, na hora do Evangelho, eles estão chegando para nos auxiliar com bênçãos, com energia positiva, com intuição. Porque o Evangelho no lar, ele deve ser sempre feito em voz alta. Por quê? Porque nem todos os espíritos conseguem ler os nossos pensamentos. Tu lê a passagem do Evangelho, tu vai comentar ela, como se tivesse uma plateia contigo, porque os espíritos desencarnados estão ali. Então aqui fala de novo, não suspender a prática do Evangelho por qualquer motivo, por passeio, ou coisas assim que podem ser adiadas. Então, providenciar uma jarra de água para ser fluidificada, que pode ser servida no final. O roteiro, então. Mas assim, não existe por que só fazer uma vez. No mínimo uma vez. Se nós quisermos fazer mais vezes o Evangelho no lar do que uma vez por semana, melhor ainda, mas no mínimo uma vez. Então, como é que é o roteiro? Iniciar com o Pai Nosso, uma prece espontânea, valorizando os sentimentos, não as palavras. O que vale numa prece nossa não é o que sai da boca, é o que está aqui dentro, é o nosso sentimento. Então, que livro ler? Se nós queremos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e começar na introdução e seguindo em sequência, ótimo. Quer pegar um livro Pão Nosso, Fonte Viva, ou se crianças participam, pode até ler alguma vez uma historinha que tem nos livros para infantis. Comentários sobre o que é lido. Breves comentários, contando com a participação dos presentes, que todos possam comentar o que entenderam dessa passagem do Evangelho.
Mas é interessante também que esse momento não seja para eu fazer um comentário querendo dar indireta para aquele que está comigo, porque ele errou, porque eu não gosto dele, ou porque tem... Não, não é momento de tu passar esfregão em ninguém. É um momento de nós comentar a passagem, de nós tirar o aprendizado dali e comungar com Jesus. Aí depois desse momento da leitura do Evangelho, nós vamos fazer as nossas vibrações. Pela fraternidade, pela paz, equilíbrio de toda a humanidade, pelos governantes. Como nós fazemos uma prece de encerramento aqui, seria de vibração, que a gente vai pedindo o auxílio por todos, pelos jovens, idosos, crianças, para que todos implantem o Evangelho, por nós próprios que estamos em casa, pelos nossos falecidos queridos, nossos irmãos que já partiram. Não se evoca ninguém em casa, mas se pode orar pelos nossos familiares queridos e amigos que já partiram, sem problema nenhum. Porque tem algumas pessoas ou crenças que acreditam que não se pode orar pelo desencarnado em casa. Nós não estamos chamando eles, estamos pedindo bênçãos para ele. Ali diz fazer pedidos pelos parentes, amigos, pela humanidade, enfim, como nós acharmos melhor. A prece de encerramento, então, é um Pai Nosso, uma prece simples, como nós nos sentirmos mais confortáveis, mais sincera e espontânea, pedindo pela purificação da água, agradecendo a Deus, a Jesus, os bons espíritos, e convidando-os para a próxima, na reunião na próxima semana. Importante aqui que a prática do Evangelho no lar não deve ser transformada numa reunião mediúnica. Não é reunião mediúnica. Ela é momento de nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidar Jesus para vir à nossa casa. Aqui tem um poema de Jesus em casa. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina que regenera e ilumina o tempo do coração. Ouvida a bênção da prece na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece, a caridade e a esperança, tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa, quem guarda ofensas perdoa, a maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Isso está no livro Luz no Lar. E eu deixo essa reflexão agora, a pergunta que fica. O que eu preciso fazer para que Jesus sinta-se em casa ao entrar no meu lar? O que eu preciso fazer para que ele se sinta em casa ao entrar no meu lar? Então essa era a mensagem. E se aqui tiver alguém que não quer implantar o Evangelho no lar, não sabe como fazer, é só conversar com alguém de nós, a gente se dispõe até lá, participar, orientar com mais calma, levar um folheto impresso com as orientações. É de suma importância que a gente crie esse hábito para nós, para nossa família. É muito importante. Que assim seja. Muito obrigado à nossa irmã Cleci pelo tema livre.
na verdade, uma aulinha, né, que chegou até nós de como nós podemos, no nosso lar, equilibrar ele com energias boas, energias de amor e positivas. Nós falamos várias vezes, né, como nós nos sentimos bem aqui na nossa casa espírita, no nosso centro, né? Por quê? Porque aqui nós falamos, trazemos as mensagens de Jesus, aqui nós trazemos o exemplo dele, os espíritos de luz trazem para nós também, né, as histórias, os contos, tudo, enfim, né, que traz o exemplo de amor e de bondade. No lar nós podemos fazer a mesma coisa, o estudo, a leitura do Evangelho, né, a família se reunindo, se unindo, aprendendo, se esclarecendo, que é a mesma forma como nós nos esclarecemos aqui, estudando o Evangelho. Em casa nós fizemos a mesma coisa. Então as energias, as vibrações que vai estar no nosso lar vão ser energias renovadoras, energias luminosas, né? Que realmente vai melhorar o nosso astral dentro de casa. E mais ainda, né? Tem uns livros que trazem para nós em relação à vizinhança, né? A luz do nosso lar se torna tão grande e luminosa que acaba iluminando uma quadra inteira. O tamanho, né? Porque nós estamos nos ligando a Deus, a Jesus, aprendendo, nos esclarecendo e harmonizando a nossa família. Então, é questão de fluidos, né? Fluidos de amor, né? Que chegam para nós através do estudo. O Evangelho no lar é maravilhoso, nos equilibra muito. Quem começa a fazer, como a Cleci falou, né? Tem que ser naquele dia certo, na hora certa, né? Que os Espíritos vêm pelo seu amor, né? Pela bondade que eles têm conosco, eles vêm participar, né? Nos intuir, estar conosco no Evangelho. Então é muito sério. Nós temos o dia, temos a hora e eles vão vir. Então quem é espírita sabe disso, né? Então que nós possamos, né, ter essa prática que vai nos ajudar muito, 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 muito nos nossos dias, né? Que quando começa o dia a gente levanta mais equilibrado, mais harmonizado, né? Por ter estado, né, aprendendo, nos esclarecendo sobre o amor, que é o que o Evangelho traz para nós. Então a gente agradece a nossa irmã Cleci pela bela explanação e pelo assunto muito interessante para nós e uma aula, né? Uma aula para nós colocarmos em prática. Então eu convido novamente os irmãos, mais harmonizado agora que estamos, para novamente agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de luz, de bondade, agradecer ao nosso mestre, amigo Jesus, pela oportunidade da noite de hoje, pela oportunidade que Ele nos dá do estudo, do esclarecimento, que tanto nos ajuda, que tanto nos coloca o discernimento correto de tudo que devemos fazer para nos melhorarmos e melhorarmos cada vez mais o nosso lar, a nossa cidade e o nosso planeta. Pedimos também pela paz no mundo, que os nossos governantes, com o tamanho das suas responsabilidades, possam cada vez mais estar harmonizados, equilibrados, para conduzir as suas nações, respeitando o seu semelhante e não realmente achando que pode usurpar, que pode passar para os irmãos que estão mais fragilizados em países pobres e menores. Que Jesus ilumine as suas mentes cada vez mais, para que realmente nós possamos crescer como planeta em evolução que somos. Agradecemos novamente a oportunidade que Deus nos dá da reencarnação, de mais um dia estar findando com todas as provas, com todos os aprendizados que tivemos no dia de hoje, e que isso sirva para a nossa melhora e para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral. Que Deus continue conosco e Jesus nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.